Olá, gente. Eu me chamo Nádia, professora do EJA Módulo 3, né? E o meu sinal é esse. Temos Clisma para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vindo, Clisma. Gente, vamos ver volume do prisma, né? Volume. O que quer dizer volume, professora? Então, vamos ver? A gente conhece área, a gente conhece perímetro, a gente conhece volume, né? Temos que fazer um conhecimento geral de tudo, tá? Eu acredito que já vimos tanto área como perímetro, né? E agora vamos ver volume. E o volume de um prisma. O que é um prisma, né? Vocês lembram? Já vimos as figuras espaciais. Vamos ver novamente, tá? Então, eu tenho que... Essa aula vai estar no YouTube, né, quando terminar. E eu espero que vocês entrem lá no chat, deem, né, seus comentários para poder a gente melhorar, né? Então, a frase que eu trouxe para vocês hoje. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Essa frase é de Rui Barbosa. Muito forte, né? Então, luta. É vergonhoso quem não quer lutar, né? Lute pelo que você quer. Corre atrás, tá bom? Você vai conseguir. Então, vamos lá. Eu tenho que volume é espaço ocupado, né? Então, quando a gente fala em volume, a gente pensa muito no que é esse espaço que é ocupado pela figura, tá? Eu tenho aqui as figuras para vocês e vou mostrar o seguinte. Quando a gente tem um prisma, a gente tem a mesma base, tá? Ela tem duas bases iguais. Essa figura é chamada de prisma. Porque também já vimos pirâmides. Quando vimos as figuras espaciais, nós vimos pirâmides e vimos prisma, né? Mas os prismas, eles são diferentes das pirâmides, porque eles têm exatamente duas bases. E quando a gente fala em prisma, a gente fala em várias figuras que têm as bases iguais, tá certo? Então, eu tenho várias figuras que têm as bases iguais e que são chamadas de prisma. Eu tenho o cubo, olha só. E o cubo eu posso calcular o volume dele, né? Então, vamos lá. Voltando para o nosso slide, eu tenho que volume é espaço ocupado, certo? E aí eu coloquei algumas figuras, nós temos a esfera, né, que também tem um espaço ocupado dentro, né, e aí é o volume. E tenho esse exemplo aí que é como se fossem vários quadradinhos, vários cubos juntos, né? E aí eu tenho que, isso aí é um espaço que é ocupado, tá certo? Ou seja, volume é esse espaço padrão, tá? Então, padrão quer dizer esse modelo que eu coloquei aí, que a gente tem vários cubos juntos, né? Que fazem esse volume total, tá certo? Então, eu tenho esse cubo, olha só. E aí eu posso dizer para você que o cubo tem 1 metro, 1 metro e 1 metro, não é isso? Então, quando ele tem exatamente largura, né, altura e comprimento, ou seja, ele tem exatamente o volume, né? É assim que eu posso calcular o volume. A largura vezes a altura, né?
vezes o comprimento. Então, quando eu tenho essas três medidas, que é o caso, eu tenho 1 metro, 1 metro e 1 metro, eu posso calcular o volume, né? E aí eu vou dizer para você que o volume desse cubo, né, vai ser 1 metro cúbico, não é isso? E aí, olha só, 1 metro cúbico, que é exatamente o volume desse cubo. E aí vocês perceberam que lá naquele padrão que eu coloquei, você tem vários cubos desse, né? Que aí você vai fazer o conjunto desses cubos. Eu tenho aí agora que 1 metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com lados medindo 1 metro, tá? Bom, professora, e se fosse 1 centímetro, né? Seria o quê? 1 centímetro cúbico, porque se todas as medidas do cubo, né, que tem todos os lados iguais, e 1 centímetro, então eu vou ter 1 centímetro cúbico, né? Porque eu vou ter largura de 1 centímetro, altura de 1 centímetro, comprimento de 1 centímetro. Então, seria 1 centímetro cúbico, certo? Mas vamos adiante. Eu tenho exatamente o cubo, aí ó, o volume, e tenho 27 vezes esse cubo, tá vendo? Então, esse cubo é composto por 27 cubos de 1 metro cúbico, não é isso? Então, se eu tenho 27 cubos, né, com essa medida, eu vou ter exatamente 27 metros cúbicos. Compreenderam? O que me faz ter a quantidade de cubos será a medida do cubo, né? Se o cubo está medido em metro, eu vou ter metro cúbico. Se ele está medido em centímetro, eu vou ter centímetro cúbico. Sempre eu vou ter cúbico, ou seja, aquele 3 ali, tá? Por quê? Porque eu tenho 3 medidas. Eu tenho a medida da altura, a medida da largura e a medida do comprimento, né? E isso, uma vezes a outra, vai me dar exatamente metro cúbico, certo? Então, tenho aí 27 metros cúbicos, porque eu estou multiplicando 27 cubos, cada cubo com 1 metro cúbico, certo? Então, são 27. E aí eu trouxe outra figura aqui, que a gente pode ver, ó, isso daí é uma outra figura, só para me mostrar o volume. Isso aí é uma pirâmide quadrangular. Percebe que a base dela ali é um quadrado, mas ela vai me mostrar o volume. Então, se eu digo para você que o volume desta pirâmide, né, é também formada, né, por 1 metro cúbico, eu vou dizer que 15 vezes esse metro cúbico vai me dar exatamente 15 metros cúbicos, certo? E aí, eu tenho a esfera, olha só, a esfera também me dá volume, né? E vamos ver quantos cubos, né, são formados aí. Eu tenho 20 vezes esse metro cúbico. E aí você vai perceber que 20 vezes 1 metro cúbico, né, vai me dar exatamente 20 metros cúbicos. Perceberam isso? Então, sempre que nós vamos medir, né, vamos
encontrar o volume de uma figura, nós precisamos ter altura, largura e comprimento, certo? E dependendo, né, da figura ser em metro ou em centímetro, eu vou ter essa multiplicação e vou ficar com o cubo, que é o que representa o volume, certo? Então, nós temos agora 1 metro cúbico, né, que é cada quadradinho desse, cada cubo desse, e tenho em centímetro, olha lá, 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, vai me dar exatamente 1 centímetro cúbico. E nós temos 1 quilômetro cúbico, olha só, se for em quilômetro, né? 1 quilômetro vezes 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. E isso vai me dar 1 quilômetro cúbico. Então, figuras espaciais, que foi o que nós já vimos, mas que está relacionado, né, com o prisma, é uma figura espacial, né? Ou seja, ela tem 3 dimensões, né? Tem 3 medidas, ela é tridimensional, não é isso? Então, ela é um sólido geométrico, né, que tem 3 medidas, ou seja, altura, largura e comprimento, certo? Então, identifica mais rápido. E aí eu tenho as figuras que são figuras que podem me dar o volume, tá? Posso encontrar o volume desses prismas aí, né? O cilindro, a esfera, o paralelepípedo, o prisma e o cubo. Tenho também que os prismas, eles são poliedros que têm 2 faces iguais, conhecidas como bases, que podem ser triangulares, quadradas, pentagonais, hexagonais, octagonais, entre outros, tá? E aí, essas figuras que eu trouxe para vocês, elas têm exatamente isso, olha, base igual, certo? Então, essa daqui é igual a essa, são as 2 bases, tá? Esse aqui também é chamado de paralelogramo, mas você percebe que a base dele, ó, são as 2 bases iguais, tá? Posso colocá-lo, e aqui eu tenho essa outra figura, que tem um pentágono, né? Um pentágono em cada lado dela, a face dela aqui, a base, né? E as laterais, né, são retângulos, percebe? Também é um prisma. Então, o cilindro que eu já mostrei para vocês, esse prisma que tem praticamente, né, são as faces de um triângulo, né? Isso aqui é uma face de um triângulo. E aqui é a face de um retângulo também, percebe? E eu tenho que elas podem ser pentagonais, hexagonais, né? Octagonais, entre outros. Quando o prisma possui bases formadas por paralelogramos, ele é conhecido como paralelepípedo, certo? Então, quando os lados são paralelos, geralmente chamamos de paralelepípedo. E o cubo? Olha só, o cubo lembra muito esse dadozinho que a gente chama, né? Para a gente jogar. E o cilindro? Quando planificamos o cilindro, a face lateral se transforma em um retângulo. Perceberam o retângulo? E aí eu tenho 2 círculos, né? E tenho um retângulo. Então, recordando, vimos aí as figuras, né, espaciais que estão relacionadas ao prisma, ao volume, tá? E eu espero, pessoal, que essa aula tenha sido de grande conhecimento para vocês, né? Então, vou me despedir agora, né? Mas eu espero que o conhecimento adquirido guarde, tá? Então, metro cúbico,
centímetro cúbico, tá? E não esqueçam que para calcular o volume eu preciso ter as 3 medidas, né? Largura, altura e comprimento, tá bom? Então, um abraço grande, tá? E conto com vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!